Olá, pessoal! Muita paz, muita luz para todos. Bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E o vídeo de hoje, ele vai fugir um pouquinho da série que eu estava fazendo, que se chama Rasgando o Véu, que é uma série dedicada ao que eu aprendi com os estudos do material do professor Hélio Couto. E ali, nessa série, eu vou falando, né, sobre vários assuntos que eu tive um insight, né, e que me despertaram completamente. Mas, gente, aquela série não terminou, tá? Eu vou seguir com ela, só que eu tô interrompendo ela nesse vídeo aqui, porque esse vídeo, na verdade, ele é um gancho do último vídeo que eu fiz, que foi Akhenaton e o Antigo Egito. É como se o universo, de alguma forma, trouxesse em minhas mãos assuntos ainda relacionados ao Egito, ao Antigo Egito. Então, achei muito relevante ainda abordar esse assunto, né, sobre Akhenaton. Só que dessa vez, esse vídeo vai falar sobre a relação da cidade do Akhenaton, que ele criou lá naquela época, que é Akhetaton, se chamava Akhetaton, com a nossa capital, Brasília. E é um assunto muito interessante, há muitas semelhanças entre as duas cidades. Ih, gente, aqui é a visitinha. Florzinha, vai pra lá, vai. Senta aqui, ó, senta aqui, fica aqui com a mamãe, quietinha. Minha gatinha é muito participativa, sabe? Ela adora, assim, quando eu tô estudando, ficar aqui pertinho de mim. Agora foi ali, ficou quietinha ali no cantinho. Mas ela pode aparecer a qualquer momento aqui no vídeo. Então, o título desse vídeo é Relação entre a cidade de Akhenaton e Brasília. E há, gente, estudos, inclusive uma tese de mestrado, no qual mostra as semelhanças que existem entre a cidade do faraó Akhetaton, essa cidade de 3.500 anos atrás, e a nossa atual capital, que é Brasília. E é um assunto muito interessante. Hoje essa cidade, Akhetaton, ela é conhecida como Amarna, e hoje ele é um sítio arqueológico, onde egiptólogos e cientistas vasculham e pesquisam bastante aquela área para tentar desvendar os mistérios, né, daquela época. Quem não viu ainda o meu último vídeo que fala sobre Akhenaton, eu sugiro que veja, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima e eu sugiro que vocês vejam para vocês entenderem mais um pouco sobre esse faraó tão revolucionário que foi o Akhenaton e que viveu há 3.500 anos. Durante o seu reinado, Akhenaton, ele mudou a capital do Egito, que era em Tebas, e ele mudou para Akhetaton, que hoje se chama Amarna. E ele foi um faraó que ele mudou completamente as tradições egípcias da época, tanto na arquitetura, na política, na arte e principalmente na religião. Naquela época, os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E o Akhenaton, ele implantou naquela época o monoteísmo, que era adoração apenas a um deus, que era o deus Aton. Como eu falei, ele transferiu a capital, tá, que era Tebas, para Akhetaton. E Akhetaton foi uma cidade que ele escolheu como a nova capital do seu país, construindo ela do zero, tá? Lá não tinha nada, ele construiu a cidade do zero e a construção durou cerca de 4 anos. Essa é uma bela coincidência com a nossa capital Brasília, que também na época a nossa capital era Rio de Janeiro e ela foi transferida lá para o coração do Planalto Central,
construída do zero, também não tinha nada lá e também levou cerca de 4 anos para sua finalização. Mas a comparação dessas duas capitais vão muito além apenas da construção de ambas. Eu vou citar aqui algumas similaridades entre as duas capitais. Tanto a parte física como a parte mística, a parte oculta, que envolve elas duas. Muitos dados eu me baseei na pesquisa da egiptóloga chamada Yara Ken, na sua tese De Akhenaton a JK, que é o Juscelino Kubitschek, que originou um livro que se chama Brasília Secreta, o Enigma do Antigo Egito. Ela escreveu esse livro junto com o professor Hernani Pimentel. E o livro, gente, diz o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Brasília parece possuir uma história mais antiga do que seus 60 anos. As inúmeras semelhanças entre a capital do Brasil e Akhetaton, cidade egípcia que existiu há 3.500 anos, serão apenas meras coincidências ou há algo misterioso unindo essas duas cidades? Esse é um enigma que só você pode encontrar. Então aqui ela detalha várias similaridades entre as duas cidades e deixa assim a critério da imaginação do leitor, para que a gente possa refletir, né? Refletir se existe alguma ligação. E eu acho, particularmente, a minha opinião, eu acho que com certeza existe uma ligação, um link entre essas duas cidades, né? A gente vai discutir isso aqui no decorrer do vídeo, mas eu vou explanar algumas coisas que eu acho que vai remeter a isso, que há realmente alguma ligação. É um mistério, né, gente? Eu vou colocar aqui, gente, o mapa das duas cidades, para que vocês prestem bastante atenção. A foto 1 é Amarna e a foto 2 é Brasília. Veja que ambas remetem à ideia de um pássaro com as asas abertas, em pleno voo. Há também quem diga que essa planta piloto remete à figura da Ísis alada. A Ísis, gente, é uma importante figura mítica do Antigo Egito. Vejam, né, a planta piloto das duas cidades, elas são muito parecidas na verdade. Um segundo ponto aqui é o Teatro Nacional. Aqui, gente, o principal espetáculo é o próprio teatro. Ele é considerado o maior monumento piramidal de Brasília, comparado à pirâmide Kéops. Tem em seu interior numerosos labirintos. Um terceiro ponto aqui, outro monumento muito conhecido de Brasília, é a pirâmide da Central Elétrica de Brasília. Veja que ela se assemelha bastante à pirâmide de Saqqara, com degraus e vértices truncados, responsável pelo controle de energia cósmica e vital do Antigo Egito. Agora tem, assim, o que eu acho bem legal, um monumento, um lugar que há em Brasília. Eu não conheço Brasília, tá? Eu nunca tive, na verdade, vontade de conhecer Brasília. Mas depois que eu li sobre esse assunto e que eu achei muito bacana, me deu realmente vontade de conhecer Brasília. E um lugar que eu achei muito bacana, que eu entrei até no site para saber maiores detalhes, ver alguns vídeos sobre esse lugar, é o Templo da Boa Vontade. O Templo da Boa Vontade, ele foi construído pelo presidente, diretor da Legião da Boa Vontade. Ele construiu um templo belíssimo lá em Brasília, é muito bonito realmente.
e também em forma de pirâmide. E ele tem um diferencial porque é uma construção em forma de pirâmide e aqui na sua base, aqui em cima, tem uma pedra de cristal enorme, com a intenção de energizar realmente o interior da pirâmide. E abaixo dessa pirâmide, na base, tem um caminho em forma de espiral. Um caminho preto e branco em forma de espiral, um mármore, na verdade. E a pessoa, ela percorre esse caminho, né, fazendo esse movimento de espiral, até chegar ao centro ali da base da pirâmide. Então, ela fica exatamente embaixo desse cristal. E é como assim essa pessoa fosse energizada ali dentro. E ela percorre esse caminho descalço, quer dizer, com total conexão mesmo, né? Com as energias daquele lugar. Mas depois ela volta esse caminho. E eu vi relatos de pessoas dizendo que é muito emocionante fazer isso, é muito emocionante. Ao final dessa caminhada, tem aguinha fluidificada. E outra coisa bem legal, gente, é que esse templo ele está aberto 24 horas por dia, 7 dias da semana, para qualquer pessoa, não importa se você, sua religião, né? Não importa nada, está aberto para todas as pessoas, para chegar ali a hora que quiser, a hora que precisar. E assim, bem bacana o trabalho, bem bacana mesmo. E além disso, esse templo da boa vontade abriga, adivinha o que, gente? Além dela ter toda uma construção em forma de pirâmide e tem toda essa mística ali dentro envolvida, ela tem também uma sala que é dedicada ao Egito. É uma sala para visitação, é um museu, é um pequeno museu ali dentro que conta um pouco da história do Egito. É muito interessante, né? Eu acho que é um lugar que realmente vale a pena conhecer. É um lugar que entrou na minha listinha de lugares que eu quero conhecer. Bom, gente, em Brasília existe outras construções em forma de pirâmide. Tem outras, tais como o Templo da Ordem Rosa Cruz, a Catedral Metropolitana, a Igreja Messiânica, o Memorial JK, Igreja Rainha da Paz, dentre outras. Bom, vocês veem que quem projetou Brasília realmente quis fazer esse link com o Egito, quis fazer. É bem notório assim fisicamente, e aqui podemos observar que há muitas semelhanças físicas com a cidade projetada pelo Akhenaton. Isso envolve muita mística, e conforme estudiosos do espiritualismo e do ocultismo, veem em Juscelino Kubitschek e em Lúcio Costa pessoas que vieram de alguma forma para trazer esse link, na verdade, dar uma continuidade ao trabalho que o Akhenaton fez há 3 milênios atrás. E que, por vários motivos, ele não conseguiu ter êxito naquela época. E esses místicos, eles veem em Brasília a capital que sucederá a Akhetaton e será a capital do 3º milênio. Forte isso, né, gente? Nós sabemos, né, que o 3º milênio, no qual nós entramos agora, é a entrada também para a Era de Aquários. Vai ser uma mudança de frequência muito significativa aqui para o nosso planeta. E essa era ela é tida como uma era em que vai prevalecer a fraternidade, a espiritualidade. Esses vão ser os pontos mais fortes dessa nova era que está se iniciando. O nosso mundo ele está saindo
da categoria de provas e expiações, e ele está ascendendo, né? Ele está indo para um mundo de regeneração. Então, é um processo que é do planeta, porque assim como nós, os planetas também evoluem. Eles também têm seu ciclo evolutivo. E Gaia está nesse ciclo, ela está evoluindo. Então, o Brasil é tido como um país assim, muito importante para essa nova era. Ela vai ser a capital mesmo da espiritualidade. Inclusive, tem um livro do Chico Xavier, que ele, na década de 30, ele escreveu esse livro, né? Foi pelo espírito de Humberto Campos, e aqui ele fala que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele narra toda essa efervescência cultural, racial que existe no Brasil, para aqui se consolidar o país que vai ser a chave, a capital do próximo milênio, realmente. E uma curiosidade que é falado no livro também, que também é falado do Chico Xavier, ele conta o testemunho de uma pessoa chamada Carlos Pastorino. Essa pessoa, na eleição de 1955, estava com muita dúvida em quem votaria para presidente, muita dúvida. Ele tinha 3 opções e ele não sabia em quem votar. Aí um desses candidatos era o Juscelino Kubitschek, que ele nunca tinha ouvido falar na vida, do Juscelino, do JK. Então ele pergunta, né? Ele pede uma orientação para o seu amigo Chico Xavier. Ele pede esse conselho ao Chico, para Chico orientá-lo em quem ele deveria votar. Aí, gente, olha só o que Chico Xavier falou em 1955. Vou ler aqui o trechinho para vocês. Isso está no livro, tá, gente? Pastorino, vote em quem você quiser. Mas quem vai ganhar é esse tal de JK que você nunca ouviu falar, mas que vai ser eleito para materializar aqui no plano terreno uma cidade que já está pronta no plano etéreo e que será a nova capital do Brasil. Gente, eu cheguei a arrepiar com esse testemunho, sabe? Porque fala-se que naquela época ainda não haviam divulgado o plano de governo de cada candidato. Então, isso era uma coisa que ninguém sabia, que JK pretendia construir uma nova capital, né? Transferir a capital. E Chico Xavier falou que essa cidade já estava prontinha lá no outro plano, o plano etéreo. Então, era uma coisa que tinha que se materializar realmente aqui na Terra. Então, gente, vocês, assim como eu, devem estar se perguntando muito, porque eu fiz essa pergunta. Pô, mas como que Brasília, né, uma cidade com tanta corrupção, com tanta coisa errada, não tem ética nenhuma? A gente vê isso aí todo dia, né? Nos envergonha os políticos que estão lá. Só pensam nos seus próprios interesses, não tem interesse nenhum com a nação. Como que uma cidade que tem essa energia pesada dessas pessoas, como que ela vai ser a capital do novo milênio? Bom, gente, tudo são processos, né? A gente, né, sabe que a gente está vivendo uma ascensão planetária. E muitos enviados, irmãos de luz, vieram aqui para nos mandar recados, né? Para mim, Chico Xavier, Chico foi um deles, um grande irmão de luz que veio e deixou uma obra incrível, veio nos dar tantos alertas e nos preparar de alguma forma, né?
para essa transição. Escreveu esse livro, escreveu tantos outros, escreveu A Caminho da Luz, que fala sobre os exilados de Capela, que é algo que é muito parecido com o que está acontecendo hoje com o nosso planeta, porque muitos serão exilados daqui. O Mestre Jesus já falava isso, o Mestre Jesus, né? Eu tenho essa convicção que ele também veio há 2000 anos atrás justamente nos preparar. Ele veio no início, né, da Era de Peixe. Ele veio nos preparar para a Era de Aquários com suas parábolas. E ele falou disso também, né, da separação do joio do trigo. Separação do joio do trigo que vai acontecer assim como aconteceu em Capela. Os exilados de Capela eram o joio lá daquele planeta, que foram na época exilados para um planeta inferior que foi a Terra, né? Porque eles vieram para a Terra na época da Suméria, então há milhares de anos atrás. O livro A Caminho da Luz fala sobre isso, tá? E o livro Exilados de Capela também conta essa história do que aconteceu lá, né, naquele planeta que estava ascendendo também. Então, eu fico me apegando a isso. Tudo é um processo, né? E Jesus falou: os bem-aventurados e os mansos herdarão a nova terra. Então, quem vai ficar aqui serão as pessoas que querem paz, que querem harmonia, que ressoam nessa frequência. E as pessoas que ressoam numa outra frequência, que querem guerra, que querem só para si, elas vão lá. Elas vão ser enviadas para outros orbes. Simples assim. A gente já tem muitas mensagens, né, a respeito de que isso irá acontecer. Eu queria citar aqui também uma outra referência de uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Trigueirinho, nosso querido irmão. Deixou também um trabalho assim fantástico por aqui, né? E ele, em uma das suas palestras, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala na palestra, que tem tudo a ver com esse assunto. O Brasil é isso tudo que vimos todos os dias. Ou seja, essa desordem toda que a gente está vendo aí todos os dias, né? Mas tenho certeza que existe um Brasil que ainda não surgiu. Existe nessa nação algo oculto que tem que se mostrar e se realizar. Mas isso vai ocorrer no momento certo. Existe no Brasil uma tendência a se verticalizar, né? Ou seja, a tendência a se elevar, a subir, a ascensionar, a evoluir, né? Caminho para o divino. Porém, existem forças contrárias em atrito, tanto no plano físico, quanto no plano astral e no plano mental. Mas nossa nação tem uma energia que transmuta esses atritos. Nós temos uma capacidade de se transformar e de se adaptar às adversidades. Essa foi uma mensagem que o Trigueirinho deixou em uma de suas palestras, falando justamente disso, que o Brasil tem uma sementinha que ela está oculta e que quando ela germinar, segurem, gente. Aí tem mais uma outra curiosidade, gente, que foi uma profecia proferida por Dom Bosco em 1883. Olha que ele faleceu alguns anos depois, mas ele teve um sonho lúcido, um sonho visão, como ele chamava, sobre Brasília. E ele fala sobre o Planalto Central e exatamente sobre o local
onde seria construída a nova capital do país. Olha só o que ele falou. Entre os paralelos 15 e 20, havia uma enseada bastante extensa, que partia do ponto onde se formava um lago. Quando se vierem cavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Segundo ele, né, esse local que jorraria leite e mel seria o celeiro do mundo. E ali se encontraria muitas riquezas. E hoje isso já é um fato, né? Porque a região ali do Planalto Central, Goiás, realmente é um grande mercado do agronegócio e hoje é realmente celeiro do mundo. Em homenagem a Dom Bosco, foi construída uma capela, a Ermida Dom Bosco. Ela foi construída em 1957 e sob o paralelo 15 no mapa, exatamente. Bom, gente, eu achei esse vídeo ali muito interessante. Toda essa mística que envolve Brasília. Eu particularmente eu não conhecia. Foi quando eu estava estudando e pesquisando sobre a Akhenaton que começaram a surgir nas minhas mãos esse assunto. Eu resolvi ler, me aprofundar mais um pouco e eu vi que são muitas semelhanças. E como eu acredito que nada é por acaso, pode ser que Brasília seja realmente a capital do terceiro milênio, a capital da fraternidade e da espiritualidade. Eu achei muito interessante trazer esse tema para falar um pouco dessa Brasília oculta, né, e tão desconhecida dos brasileiros. Essa mística, ela não é conhecida, né, entre nós. Então eu quis aqui trazer essa história, compartilhar com vocês e espero que vocês tenham gostado do assunto, tá? Muita paz, gente, muita luz e até o próximo vídeo. Namastê!